Olá pessoal, eu decidi fazer uma série sobre viagens e vinhos e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a região de Chianti, que faz alguns famosos vinhos italianos. Nesse vídeo então eu vou contar para vocês como o Chianti é feito, como ele surgiu, a história dos super toscanos que quebraram as regras do vinho Chianti e claro, vou dar dicas de viagens, de passeios para você fazer quando for para lá. Eu sou Renata Assunção e você está no canal do Casal Giramundo. Antes de começar, deixa eu te lembrar de curtir esse vídeo, nos seguir aqui no canal, enviar para quem também gosta desse tema, né? Falar sobre vinhos e viagens. E se você quiser entrar em contato conosco, também nos siga nas nossas redes sociais, o @casalgiramundo. Agora vamos ao que interessa, vamos falar do famoso vinho Chianti. Primeiro queria contar um pouquinho para vocês como ele surgiu. Chianti foi criado ali em meados do século XIX pelo barão Bettino Ricasoli. Ele criou esse vinho pensando em ser um vinho simples, fácil de beber para acompanhar a refeição, um vinho com bom preço. E aí tinha ali a uva Sangiovese, que é a base do vinho Chianti, e ele quis colocar algumas uvas brancas para tentar dar uma quebrada, para tentar dar uma leveza no vinho Chianti. Então era um vinho feito com as uvas Sangiovese e Canaiolo, as tintas Sangiovese e Canaiolo, e com as uvas brancas Malvasia e Trebbiano. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, as uvas brancas começaram a ser cada vez mais utilizadas dentro do Chianti. E acabou que ele ficou um vinho muito desequilibrado, um vinho ruim. As uvas brancas chegaram a constituir 30% do corte do Chianti. Então você imagina um vinho tinto com tanta uva branca, né? Então ficou um vinho realmente muito ruim. E ele era mais vendido por conta da garrafa, não sei se vocês se lembram, a garrafa do Chianti, que era aquela garrafinha redonda. Vou colocar uma foto aqui. Coberta de palha, as pessoas usavam aquela garrafa para fazer decoração em casa e o vinho acabou sendo mais vendido por conta dessa garrafa do que propriamente por conta da bebida que tinha dentro. E aí, alguns produtores resolveram quebrar as regras de Chianti. Para vocês terem ideia, Chianti é considerada a denominação de origem mais antiga do mundo. Quer dizer, alguns portugueses também dizem que, na verdade, a denominação mais antiga seria do vinho do Porto. Mas é uma denominação muito, muito antiga. E aí chegam esses produtores que produziam o vinho Chianti, estavam ali na região, e resolvem quebrar com essas regras. E o primeiro a fazer isso foi o marquês Mário Incisa della Rochetta. Ele trouxe algumas uvas internacionais de Bordeaux, Cabernet Sauvignon e outras, e começou fazendo um vinho para consumo interno da própria família dele. Só que isso lá pela década de 40. O tempo foi passando, esse vinho foi ficando muito bom, e na década de 70 as pessoas resolveram lançar esse vinho no mercado. E o vinho então quebrava com as regras de Chianti, então ele não poderia levar o selo da denominação de origem controlada Chianti. Então era considerado um vinho de mesa, Vini di Tavola, né? que é a denominação mais simples da Itália. Mas, no entanto, eles colocaram um preço super elevado nesse vinho que causou um certo choque na época. Outro produtor que resolveu seguir pelo mesmo caminho foi o Piero Antinori, da vinícola Antinori, que é primo dos Incisa della Rochetta e que também resolveu fazer esse vinho que quebrava com as regras de Chianti, porém ele utilizou a uva Sangiovese, mas também colocava outras uvas, envelhecia em madeira, envelhecia em garrafa, enfim, era um vinho que não levava uvas brancas, era um vinho mais para o estilo de Bordeaux. E, bom, esses acabaram se tornando um dos vinhos mais famosos da região da Toscana e também da Itália. São eles o Tignanello e o Sassicaia. O Sassicaia produzido pelos Incisa della Rochetta e o Tignanello pelo Piero Antinori. Esses vinhos foram ganhando fama mundo afora.
e acabou que ganharam então o apelido de super toscanos. Então esses produtores foram produtores que quebraram com as regras, que decidiram não seguir tudo aquilo que estava sendo feito, que decidiram inovar e então criaram esses novos vinhos que foram apelidados de super toscanos e que continuam sendo muito famosos e muito apreciados mundo afora até hoje. Depois, em 1984, a regra de Chianti mudou. Então, o Chianti passou a receber, o Chianti clássico passou a receber o rótulo de DOC G. Então, é denominação de origem controlada e garantida. E algumas regras mudaram. E pelas novas regras, as uvas internacionais já podiam ser utilizadas. Até 15% do corte poderia ser de Cabernet Sauvignon e outras. Então, alguns dos vinhos super toscanos já poderiam receber o rótulo de Chianti, né, da denominação de origem controlada e garantida, mas preferiram não fazer isso, porque nesse momento eles já estavam tão famosos mundo afora como os super toscanos, que talvez esse rótulo não trouxesse, não acrescentasse em nada e os produtores preferiram deixar da maneira que estava. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre o vinho Chianti e o Chianti clássico. Bom, vou colocar um mapa aqui para ficar mais claro. O vinho Chianti, ele pode ser produzido em 7 regiões, 7 sub-regiões, que ocupam mais ou menos metade da Toscana. Já o vinho Chianti clássico só pode ser produzido na região de mesmo nome, região de Chianti clássico. E o Chianti clássico ele possui uma denominação própria, né? Uma DOC G própria. Nela tem algumas regrinhas, você tem que ter de 75% a 100% da composição de Sangiovese, você pode ter até 10% de Canaiolo, até 15% de outras uvas tintas e até 6% das uvas brancas Malvasia e Trebbiano. Já o Chianti clássico Riserva só é feito nas melhores safras, não pode levar uvas brancas e precisa amadurecer em carvalho pelo menos 2 anos em madeira e depois 3 meses em garrafa. E não sei se você reparou que na garrafa do Chianti clássico sempre vem um galo negro no rótulo. Vou colocar uma foto aqui também. Existe uma lenda por trás desse galo negro do rótulo do Chianti clássico. Dizia-se que no período medieval Siena e Florença estavam tendo uma batalha territorial por Chianti. E aí que eles resolveram fazer essa batalha de maneira pacífica. Então eles decidiram que mandariam um cavaleiro sair no primeiro cantar do galo de cada uma dessas cidades e onde eles se encontrassem seria delimitada a fronteira. Siena escolheu um galo branco, Florença escolheu um galo negro e para fazer com que esse galo cantasse mais cedo, Florença deixou o galo passar fome. Então o galo acordou mais cedo, cantou antes e deu ao cavaleiro de Florença a oportunidade de sair antes e de alcançar mais território. E ali ficou então delimitada a fronteira, como Florença ganhando uma parte maior do território. E aí dizem que por conta disso é que todo rótulo do Chianti clássico leva um galo negro. Mas isso é só uma lenda que eu acho bacana de compartilhar com vocês. E agora vamos para as dicas do que fazer se você for visitar a região de Chianti. Nós já fomos e fizemos algumas dessas coisas, outras foram pesquisas que eu fiz para quando a gente voltar para lá. Primeiro, região de Chianti, acho que é bom falar sobre, óbvio, visitar as vinícolas, né? Estamos numa região de vinhos. A primeira que eu sugeriria que você fosse visitar é a Antinori, que eu contei para vocês que faz um dos vinhos mais famosos do mundo, faz o Tignanello, faz o Solaia, que também é outro super toscano muito famoso, além de Chianti clássicos e outros. E a vinícola é muito bonita também, tem toda uma arquitetura moderna, uma escada assim em espiral, tem um restaurante bacana com uma vista para as parreiras, então acho que é uma boa opção de visita e fazer uma degustação e tal. Outra vinícola bacana é a Castello di Ama. Por quê? Porque eles, ficam num castelo bonito, mas eles convidaram artistas do mundo inteiro para produzir obras de arte contemporânea dentro da vinícola. Então é bacana porque você tem ali um contraste, né, entre o antigo e o novo,
E além de toda a questão dos vinhos, a vinícola é bonita, tem uma degustação bacana também. Então acho que é uma proposta bem diferente, bem ousada e que vale a pena conhecer. E para fechar, a terceira vinícola que eu recomendaria é a Ricasoli, que é considerada a vinícola mais antiga da Itália. Bom, se você quiser provar alguns desses vinhos sem precisar comprar garrafa e gastar uma grana, eu recomendo você visitar a Enoteca Falorni, que fica em Greve, é a maior loja de vinhos ali da região. E ela é muito legal porque você, quando entra, você pode pegar uma taça e um cartãozinho. Os vinhos, eles já estão abertos nessas máquinas que preservam todas as características do vinho e você pode tomar em taça, você pode inclusive escolher a quantidade, né? Se você quer isso aqui, enfim, você aperta lá o botão, passa o cartãozinho e toma em taça, então não sai tão caro provar esses grandes vinhos italianos. Não tem apenas região de Toscana, não, eles têm vinhos de toda a Itália e é uma oportunidade então de provar alguns rótulos interessantes, inclusive eles têm umas comidinhas lá, se você quiser fazer uma mini degustação, a loja é uma graça. E Greve também é bacana de dar um passeio, né? É uma das principais cidades ali da região de Chianti e que vale a pena conhecer, passear ali pela praça, visitar, tem também uma estátua do Galo Nero lá. E ali perto, se você tiver de carro, tem uma cidade medieval que é uma graça, que dá belíssimas fotos, que é chamada Montefiorali. Super pequenininha, dá pra você fazer um bate-volta, é rápido e é uma graça, com certeza você vai gostar de conhecer. Passeios diferentes para você fazer, você pode conhecer o Parque de Esculturas de Chianti, que tem ali uma exposição permanente, ou então o Museu Arqueológico de Chianti. E para finalizar, queria dar dica de 2 restaurantes com propostas bem diferentes. O primeiro deles é o Oficina della Bistecca, do Dario Cecchini. Ele ficou famoso por ter participado de uma série da Netflix chamada Chef's Table. E o restaurante dele é muito assim, tem uma proposta de uma comida caseira, uma comida regional da Toscana. As mesas do restaurante são bem compridas e os turistas compartilham, que é justamente para dar essa ideia de um jantar em família. E o prato principal, claro, é a bisteca alla fiorentina, que é muito famosa na região. Se você quiser uma coisa mais exclusiva, mais elegante, tem um restaurante com uma estrela Michelin ali também na região, é o Il Pievano, fica também num castelo super bonito. No verão eles colocam as mesas na varanda, assim, super arrumadas. A gente não chegou a conhecer, mas depois eu pesquisei na internet, achei bem interessante, resolvi trazer essa dica aqui pra você também. De repente vale a pena pelo menos você dar uma olhadinha e ver se te interessa. Bom, essas foram as nossas dicas. Você não precisa ficar correndo para anotar, tem tudo lá no nosso site, se você quiser pegar, casalgiramundo.com.br. Vou colocar aqui o link nas descrições também. E não se esqueça de curtir o vídeo, nos seguir no canal e também nos acompanhar pelas redes sociais, o @casalgiramundo. Muito obrigada e até a próxima!